E o título dessa mensagem é Como enfrentamos e vencemos o medo. Isaías 41:10 diz assim: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a minha destra, com a destra da minha justiça. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, fale conosco, repreendemos toda obra maligna, tudo aquilo que se levantar contra a ministração da Tua Palavra. Nós declaramos que essa palavra vai encontrar guarida nos corações e vai cumprir aquilo que está no Teu coração nessa noite, para a vida do Teu povo que aqui está e aqueles que porventura estão pela internet ou que virão no futuro. Em nome de Jesus, amém. O texto lido no capítulo 41 de Isaías, ele faz parte da segunda divisão do livro de Isaías. O livro de Isaías ele é dividido em 3 partes. E nessa segunda parte, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, é chamado de livro da consolação. Por quê? Porque é exatamente nessa parte do livro, do capítulo 40 ao 55, que Deus fala ao seu povo que se encontra exilado na Babilônia, ou seja, o povo não está na sua terra natal, Babilônia invadiu, levou o povo cativo, e eles estão numa terra distante, numa terra de outra cultura, perderam casa, perderam moradia, estão num cenário de terra arrasada, estão num local totalmente diferente, e Deus então levanta o profeta e por meio dessa palavra, ele traz encorajamento, ele traz promessa de restauração. Israel está aqui cercado por forças poderosas de outras nações. E, além do medo, ele sentia-se, a nação de Israel, o povo de Deus, sentia-se totalmente fraco e desamparado. E Deus então levanta o profeta Isaías e faz uma garantia, faz uma promessa. E ele diz, olha, vocês não devem temer, porque eu sou o Deus que sou soberano sobre todas as nações. Que esse momento que vocês estão vivendo, ele é passageiro, ele faz parte do meu propósito, está dentro da minha economia. Eu não perdi o controle. Então não temas, porque eu sou com você. E assim como Israel, hoje, nós também vivemos situações em que as pessoas estão paralisadas pelo medo. Não sei se você já se apercebeu disso. As pessoas têm medo do futuro, as pessoas têm medo das crises financeiras, as pessoas têm medo da violência, as pessoas têm medo da solidão, as pessoas têm medo até da própria morte. Então nós vivemos uma sociedade que está cativa, que está refém do medo. E nós que vivemos numa cidade violenta, com facções, inclusive no nosso derredor, é mais do que comum as pessoas serem assaltadas por essa questão do medo. Nós tiramos férias agora recentemente e nós viajamos para a Turquia. E uma das coisas que é um atrativo na Turquia é você fazer o passeio de balão. Você sobe apenas a 1.000 metros de altura, com aquele fogo, se ele queimar lá o balão, você desce a 9,8 metros por segundo, que é a velocidade da gravidade. E muita gente dizia, vocês vão, mas não vão passear de balão não, né? Vocês vão, mas não vão, não vão não. A pastora Janete disse, Zulifre. Irmãos, o medo, ele é importante na nossa vida? É. Porque o medo faz parte do nosso instinto de autopreservação. Eu não vou atravessar uma avenida dessa movimentada sem olhar para os lados. Por quê? Porque eu sei que pode vir um automóvel e me atropelar. Eu não vou entrar no local que é perigoso, porque eu sei que ali muita gente entrou, foi assaltada, e se eu puder evitar, eu vou evitar. O medo faz parte da nossa vida, ele é bom e ele é saudável quando ele é mantido sob controle. O ruim é
não é você ter medo. O ruim é quando o medo te paralisa. É quando o medo te impede de viver, de fazer as coisas que você tem que fazer. E aí você se torna refém, você se torna cativo, e esse medo é que é prejudicial. Então, se você já sentiu um medo de alguma coisa na sua vida, ou se você sente medo, isso não está nada de errado, não é falta de fé, desde que não seja um medo que te coloque em paralisia e faça você descrer de Deus e de confiar no Senhor. Amém? Até aqui você está entendendo? O medo, ele é como uma sombra. Quanto mais olhamos para ele, maior ele parece. E é verdade, quando a gente foca numa circunstância específica que nos traz medo, que nos traz pavor, parece que aquilo começa a crescer, crescer, crescer e se torna um gigante na nossa vida. E você não pode ficar olhando para o medo, você não pode ficar olhando simplesmente para a situação que está te amedrontando. Aqui em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, Deus fala para o povo no exílio no meio de uma crise. E qual é a palavra que Deus dá para o povo dele no meio de uma crise? Quando esse povo parecia sentir-se abandonado por Deus, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém? Aqui nesse versículo nós encontramos 4 verdades poderosas que foram endereçadas ao povo de Israel naquela época. E essas são verdades atemporais, ou seja, que serviram, que são verdade na época, que são verdade hoje também e que serão verdade no futuro. Por isso, por serem atemporais, elas se aplicaram ao povo de Israel naquela época, mas elas também se aplicam a mim, a você, e elas se aplicarão aos nossos filhos, aos nossos netos, quando eles tiverem as experiências dele de fé e de conversão. Amém? Então, em resumo, essa palavra, ela se aplica a todo o povo de Deus. Para Israel, esse versículo significou proteção, promessa de proteção e garantia de restauração. Porque na última parte do livro de Isaías é exatamente em que Deus vai tratar da restauração do povo. Enquanto aqui nesse momento o povo está no exílio, mas no segundo momento Deus vai trazer promessas de restauração. Para nós cristãos que estamos vivendo hoje aqui, esse é um princípio eterno. Qual é o princípio eterno aqui, pastor, que Deus queria comunicar ao seu povo? É que ele continuava sendo o sustentador do seu povo em meio às tribulações. Amém? Diga assim aí para a pessoa que está do seu lado: Deus te sustenta em meio às tuas tribulações. Em outras palavras, você não está só. A palavra do Senhor para você é: não temas, eu sou contigo. Se Deus é com você, eu quero lhe dar uma boa notícia. Você já está em maioria. Amém? Se você estiver sozinho, ou então se você estiver acompanhado comigo e com todos os pastores da terra e com todos os vasos e todo mundo no reteté, você não vai ser maioria. Mas se você tiver só você e o Senhor, você vai ser maioria. Amém? Essas verdades que nós vamos falar aqui hoje. Agora eu fiquei paralisado quando eu vi o relógio. Essas verdades que nós vamos falar aqui hoje, elas são verdades que nos instilam fé e confiança. Pastor, rapidamente, o que eu preciso para enfrentar e vencer o medo? Nós vamos manter as nossas Bíblias abertas nesse versículo. Primeira coisa, se você quiser vencer, enfrentar e vencer o medo, você precisa ter consciência da presença de Deus. Diga assim: consciência da presença de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Em outras palavras, eu estou aqui do teu lado. Eu estou presente na tua vida. Essa expressão não temas,
O verbo hebraico significa o seguinte: não ter medo, não estar aterrorizado. Deus está dizendo o seguinte: olhe, não fique com medo, não esteja aterrorizado. Por quê? Porque eu estou com você. Você não está só. E aqui o verbo está no imperativo, ou seja, a ideia é de que você não viva dominado pelo pavor, você não fique sobressaltado o tempo todo, tomando susto. Por quê? Porque o Senhor está com você. Amém? A raiz desse verbo, ela transmite tanto o medo, que é aquela ideia de você estar reverente diante de algo esplendoroso, quanto também transmite a ideia de você estar cheio de pavor paralisante. Então, esse medo que você pode ter, ele é um medo que tem duplo sentido. Quando você dirige esse sentimento em relação a Deus, é aquele sentimento do temor do Senhor, é aquela reverência de você fica embasbacado diante da grandeza de Deus. Mas se você olha para as suas circunstâncias, aí você vai ficar paralisado pelo medo. Então o Senhor diz: olha, não tenha medo, não tenha pavor. Por quê? Por um motivo simples: eu estou com você. Aqui o Senhor está dizendo para Israel para não ter medo dos seus inimigos e das suas circunstâncias. Não haverá dificuldades, haverá sim dificuldades, mas o Senhor diz: eu sou contigo no meio das dificuldades. Por que eu não tenho que temer? Porque ele mesmo disse: eu sou contigo. Essa expressão hebraica de eu sou contigo significa que a presença de Deus é a razão principal pela qual o povo não deve temer. Então, se alguém perguntar para você: você não teme por quê? Porque você é forte? Porque você é poderoso? Porque você tem todos os recursos? Não, não é por isso. Eu não temo porque o Senhor está comigo. Eu tenho consciência da presença de Deus. Eu tenho consciência de que eu não estou lutando só. Eu tenho consciência de que eu não estou aqui dependendo apenas de mim. O Senhor prometeu que estará comigo. Então a primeira coisa, irmãos, para você enfrentar o medo desse mundo é você ter consciência da presença de Deus com a sua vida. Quando na viagem, não teve problema nenhum. No balão é como se estivesse aqui, ó. Tranquilo. Agora, quando nós estávamos voltando de São Paulo, via Recife estava muito carregado de nuvens, de chuva. E aí o piloto disse: olha, nós estamos aqui chegando 15 minutos antes do horário, vamos iniciar os procedimentos de pouso. E aí o avião, ele desce, passa entre as nuvens, dá aquela sabalancadazinha, né? Quanto a nuvem estiver mais carregada, ele balança mais. Como nós estávamos no penúltimo banco, quanto mais lá atrás, mais ele balança. E aí, ele passa as nuvens e a gente começa a ver as luzes da cidade e começa o procedimento de pouso. De repente, quando a gente já está bem pertinho, a gente só sente aquele coisa assim, ó. Ele arremete, ele cancela o pouso e ele levanta a aeronave de uma vez. E aí todo mundo começou a se olhar, e aí agora ele começa a subir, as luzes começam a se afastar, entra no meio das nuvens, começa o balançado, e a aeromoça diz: ninguém chama a gente que nós não vamos sair do nosso lugar. Aí eu só vejo gente com a mão na cabeça, e aí desesperado, e o cara: o que está acontecendo? E o piloto não fala nada. E aí, irmãos, eu vi o desespero bater ali na vida das pessoas. O que eu fiz? Nada. Eu tenho controle sobre o avião? Não chorei. O que eu faço? Oro. Como eu sempre oro antes de levantar qualquer voo, eu oro antes e oro depois agradecendo. Não. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse: Senhor, Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Deus, Ele está no comando, irmãos.
O medo, ele não pode paralisar. Não havia nada que eu pudesse fazer ali a não ser orar. E aí, depois de 15 minutos voando, o piloto diz: tivemos um problema com o nosso sistema e nós tivemos que resetar. Ou seja, você já viu quando um computador trava e você tem que desligar? Pronto, é resetar. Porque quando o avião vai pousar, o que é que acontece? Ele pousa com os instrumentos. E aí deu pane nos instrumentos, o avião, ou se ele fosse, ele ia se esbagaçar. Então ele teve que arremeter, reiniciar o sistema, fica rodando lá em cima, no escuro, sem entender nada, sem ver nada, até o sistema voltar e ele torcer para ele funcionar e a gente poder pousar. Então, e aí quando a gente termina o voo, aí a gente corre para pegar o outro voo. Quando a gente está entrando no avião, volta todo mundo, que esse aqui deu problema, entrou em manutenção. Aí o pessoal disse: nós vamos nesse aí que está com problema. Então você precisa entender o seguinte: você precisa ter consciência da presença de Deus na sua vida. Amém? Consciência da presença de Deus. Porque as coisas vão acontecer e a gente não tem como prever. E eu me lembro de uma situação em que, eu até já contei aqui, conta-se que uma criança, ela estava aqui num voo, e aí o avião começa a entrar naquelas turbulências violentas, e todo mundo pensando que o avião vai cair, e olha lá o meninozinho tranquilo, e aí olha, disse: meu filho, você não está preocupado não? Ele disse: não. Ele disse: por quê? Porque o meu pai é o piloto. O meu pai é o piloto. Entende? Eu sei na presença de quem eu estou. Amém? Foi isso que Josué escutou em Josué 9, quando ele estava com a missão de conquistar Canaã. Não te deixarei, não te desampararei. Foi a presença de Deus que garantiu a Josué a vitória naquele momento de conquista da terra. Segundo, porque o tempo urge, o que eu preciso para vencer o medo, pastor? Eu preciso do conhecimento da identidade de Deus. Em outras palavras, eu preciso saber conhecer o Deus em quem eu creio. No versículo diz assim: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa palavra, essa expressão não te assombres, o verbo significa, sabe o quê? Ficar ansioso, olhar em volta assustado, perder a calma diante das dificuldades. Esse assombrar-se aqui, que eu fiquei admirado, o verbo, a palavra no hebraico é autista. Autista. E uma criança autista, ela fica mesmo o quê? Ansiosa, assustada, perde a calma. É ou não é? Dependendo do grau do autismo, é assim que a criança fica. Então Deus está dizendo o seguinte, não seja autista. Você não precisa ser autista, você não precisa perder o controle, você não precisa ficar assombrado. O termo, ele carrega a ideia de desorientação diante do perigo. Deus está dizendo o seguinte: você não precisa ficar desorientado diante do perigo. Por quê? Porque eu sou com você. Amém? Por que eu não devo ficar ansioso, pastor? Simples. Porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Aqui há uma reafirmação, sabe de quê? Do pacto que Deus fez com o povo dele. Quando Deus chamou Abraão e disse: a partir de Abraão eu vou constituir a partir de você uma grande nação e por meio dela abençoarei todas as nações da terra. Deus fez um pacto naquele momento ali com Abraão, e este povo é o povo da aliança, é o povo do pacto. Em outras palavras, eles poderiam ter a certeza do seguinte: Deus não iria chamar Abraão, constituir uma nação a partir de Abraão para nos deixar morrer aqui no exílio. Deus não chamou você para te colocar debaixo de uma situação da qual ele não tenha controle e da qual ele não possa te tirar, meu irmão. Às vezes a gente acha o seguinte: eu vou me acabar nessa situação. Ei, o Senhor está dizendo para você o seguinte: eu sou o teu Deus.
Eu sou o teu Deus. É o mesmo eu sou que apareceu lá na sarça ardente para Moisés. Quando Moisés viu aquela sarça ardendo e não se consumia, o que foi que Moisés viu ali e Deus apareceu para ele e o Senhor disse, olha, o eu sou te enviou. Sabe o que é esse eu sou? Deus está dizendo o seguinte, eu serei tudo o que você precisa que eu seja, de acordo com a circunstância em que você está vivendo. Sabe o que é bom nisso? É que nós não temos um Deus engessado, que ele diz, olha, eu só sei agir dentro dessas 4 linhas aqui. Não, se você for para fora das 4 linhas, ou se a situação degringolar, você saiba o seguinte, Deus continua sendo Deus. Você precisa ter consciência da identidade de Deus, de quem Deus é. Porque quando nós entendemos quem Deus é, isso faz o nosso coração se acalmar. Hoje nós cantamos aqui aquele canto que diz, Deus de promessas, como é quem? Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Deus é tudo isso. Isso é a identidade de Deus. Deus é um Deus de milagre. A identidade de Deus é que Deus é um Deus de promessa. A identidade de Deus fala que Ele está conosco. Então você precisa ter consciência da identidade de Deus. Ou em outras palavras, saber o Deus em quem você crê. Porque quando você entende isso, isso te dá segurança, isso faz o seu coração descansar. Amém? O Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu Deus, e Ele cuida de você como filho, como filha amada que você é. Ele continua sendo o nosso Deus. No tempo de relacionamentos frágeis, no tempo de instabilidade, no tempo de governos inseguros, a única certeza que não muda é que Deus continua sendo o nosso Deus. Você olha às vezes para a circunstância e diz, está tudo difícil, mas saiba, o Senhor continua dizendo, ei, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo o teu Deus. Você precisa ter consciência de quem Deus é, da identidade de Deus na sua vida. Amém? Terceiro, se eu quiser enfrentar o medo, eu preciso não apenas ter consciência da identidade de Deus. Eu preciso não apenas ter entendimento da presença de Deus, mas eu preciso depender do poder de Deus. No versículo diz assim, eu te fortaleço, ou eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei. Vamos para essas expressões, eu te fortaleço. Sabe o que significa? Eu vou tornar você forte, eu vou te dar coragem, eu vou fazer você se tornar firme. Essa é a ideia do original aqui no hebraico. Deus está dizendo o seguinte, olha, você está se sentindo fraco, eu vou te tornar forte. Você está se sentindo medroso, eu vou te dar coragem. Você está sentindo as pernas balançando, o joelho batendo no outro, eu vou te tornar firme. É isso que Deus promete, pelo poder dele, Ele vai fazer todas essas coisas na minha vida e na sua vida, amém? Deus é a nossa fonte de força espiritual e emocional. É isso que Ele está dizendo quando Ele diz, eu te fortaleço. E quando Ele diz, eu te ajudo, o sentido aqui do verbo ajudar é de socorrer, é de vir em auxílio. Em outras palavras, quando você pensar que está só, quando você pensar que não tem para onde correr, eu virei em teu auxílio. E não é o auxílio do Bolsa Família não, viu? Não é o Auxílio Brasil, que você recebe um mês e depois tem que esperar 30 dias para receber de novo. Eu virei em teu auxílio. Ei, irmão, Deus está contigo, você não está só, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te segurar com a sua destra fiel.
A ideia aqui, sabe o que é de ajudar? É alguém mais poderoso se inclinando para ajudar aquele que está fraco. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: ó, quando você estiver se sentindo fraco, eu que sou mais poderoso, eu vou me inclinar, eu vou me dar ao trabalho de me inclinar para te socorrer, para te ajudar. E quando ele diz, eu te sustento, a ideia é de segurar, a ideia é de amparar, é de apoiar. Irmãos, o que você quer mais? Deus está dizendo que Ele sustenta, Ele ajuda, Ele te inclina, Ele pega pela mão, Ele não te deixa só, Ele vem em teu auxílio. O que é que você quer mais do que isso? Você não precisa nada mais além disso. Quando Ele diz, olha, eu vou te sustentar, Ele está dizendo o seguinte: eu vou te segurar para você não cair. É mais ou menos o que aconteceu com Pedro, lá andando sobre as águas. Quando ele começou a afundar, Jesus segurou Pedro pela mão e não deixou ele afundar, não deixou ele cair. Ei, Deus te sustenta nessa noite pela mão, para não te deixar afundar, para não te deixar cair, para não te deixar sucumbir diante da circunstância. Interessante, um alpinista, quando ele está escalando uma montanha, ele tem as cordas. E muitas vezes, naquela escalada, ele pisa e escorrega, mas ele sabe que tem uma corda ali para segurá-lo. Ei, quando você estiver andando na vida e você escorregar, saiba que existe um Deus que está segurando aqui, ó. Amém? Ele não vai te deixar cair. É essa a ideia. É daquela corda que está segurando ali. E mesmo quando você pisar em falso, mesmo quando você escorregar, o Senhor está ali, ó, para te segurar. Amém? E por fim, vamos recapitular. O que eu preciso para vencer o medo? Primeiro, ter consciência da presença de Deus, que Ele está comigo. Segundo, eu preciso ter conhecimento da identidade de Deus, saber o Deus em quem eu creio. Terceiro, eu preciso depender do seu poder. E por fim, eu preciso confiar na sua justiça. Eu preciso confiar na justiça de Deus. Ele diz, ó, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. A mão direita de Deus é símbolo do poder e da vitória. E essa palavra justiça aponta para a fidelidade de Deus em cumprir a sua aliança, em respeitar o pacto que Ele fez com o seu povo. Ei, eu e você estamos na nova aliança. E deixa eu te dizer uma coisa, se na aliança do Antigo Testamento ela era poderosa, a Bíblia Sagrada nos diz que a nova aliança é superior à antiga. Então você está em uma aliança superior à aliança de Moisés, à aliança de Abraão, à aliança de Noé, à aliança de Adão. Você está na aliança feita por Jesus Cristo. Domingo passado aqui, quando estávamos celebrando a ceia, o pastor leu o texto e o Senhor diz, este é o cálice da aliança no meu sangue. Então você está aqui firmado na aliança feita por Jesus Cristo e Deus. Essa aliança do Antigo Testamento, ela dependia do desempenho das partes. Se o povo fosse fiel, Deus seria fiel a ele. E se o povo fosse infiel, perderia o direito de morar na terra. E o povo que estava aqui exilado, estava exilado porque perdeu pelo pecado o direito de morar na sua terra. Mas eu e você estamos numa nova aliança. E nessa aliança é feita entre Jesus e o Pai. Ela não depende do meu e do seu desempenho. Por isso que ela é a aliança da graça. Não é a aliança da lei. A aliança da lei depende dos mandamentos e das ordenanças. E Paulo diz, pela aliança da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Mas agora nós somos justificados, sabe por quê? Por causa do mérito de Jesus. É por causa do que Jesus fez. Então, não é o seu desempenho, não é o que você faz, mas é o que Deus fez por você, por meio de Cristo. Amém? A justiça de Deus.
Deus age com retidão, Deus age com fidelidade. Irmão, muitas vezes a gente enfrenta injustiça. Nós vivemos num país de injustiças. Nós vemos injustiça no nosso trabalho, nós vemos injustiça às vezes na nossa família, nós vemos injustiça da política. É ou não é? Hoje nós estamos vivendo uma crise institucional no nosso país, em que a gente não acredita mais nas instituições. Aquele que era o guardião da lei e da ordem da Constituição, hoje está sendo questionado, porque muitos dizem, vocês não estão respeitando a Constituição. E eu não vou entrar aqui no mérito de ofender ou de defender as instituições. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: acima dessas instituições está o Senhor. E a justiça do homem pode falhar. A justiça do homem pode tardar, mas a justiça de Deus não falha. Ele diz, eu vou te sustentar com a destra da minha justiça. Deus é o justo juiz. Por que, pastor, que Deus é o justo juiz? Por um motivo bem simples. Todo juiz, ele julga com base nos autos do processo. Então, ou pelo menos deveria ser, se bem que agora parece que nem estão observando mais isso. Mas vamos lá. Ele julga com base nos autos do processo, ou seja, com o que está no processo. Se as partes não conseguiram trazer todas as provas e colocar ali no processo, a justiça pode ser feita parcialmente. Por quê? Porque o juiz, quando vai julgar, ele julga com base nas informações que ele tem no processo. Se não estão todas as informações, ele pode até cometer injustiça, mas ele fez aquilo com base nos autos do processo, porque o conhecimento dele é limitado. Deus é o justo juiz, sabe por quê? Porque ele não está limitado aos autos do processo. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele conhece as motivações do meu e do seu coração. Irmão, ainda que alguém diga assim, você é injusto, você não fez coisa certa. Você sabe do seu coração, você sabe da sua motivação, você sabe da sua integridade, e é isso que conta. Não importa que A, B ou C diga alguma coisa, Deus conhece o teu coração e Ele vai te sustentar com a destra da tua justiça. Amém? Então, quando você se sentir injustiçado, quando você se sentir colocado de escanteio, apele para a justiça de Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, porque a Bíblia Sagrada diz que a justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Mas quando você entrega e diz, Senhor, está aqui, eu entrego nas tuas mãos essa situação, porque o Senhor sabe da minha integridade. Era isso que Davi dizia. Por que Davi foi perseguido por Saul e ele não quis revidar? Porque ele confiou na destra da justiça de Deus. E no tempo certo, Deus fez prevalecer. Ei, deixa eu te dizer, você tem causa na justiça, você foi injustiçado, você está passando por situação, saiba de uma coisa, Deus vê a tua vida e Ele vai ser o justo juiz na tua vida. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.